irmãos? Amém? Glória a Deus. Alegria da salvação. Glória a Deus. Quem tem? Amém? É algo que não dá para explicar. Mas de fato, a salvação é tudo que nós temos. Tudo que a gente precisava, Deus nos deu. Amém? Estava pensando hoje de manhã, na hora que a gente estava orando, em gratidão ao Senhor. A gente tem motivo para que, se a partir de agora, desse minuto, tudo der errado na nossa vida, a gente ainda seja eternamente grato, porque Deus nos deu Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Irmãos, vamos abrir a Bíblia aí e continuar a série de exposições na carta aos Coríntios, capítulo 10 hoje. Quem que participou de todos os 9 capítulos até agora? Quem que perdeu um ou outro? Irmãos, tem lá, eu perdi da semana passada, Deus, por graça de Deus, nos deu um momento de descanso, mas tem lá, eu assisti na íntegra a pregação, lá no canal da Igreja Batista Irmão, se você digitar no YouTube, tem lá. Então, qualquer um, do 1 ao 9, já está lá, amém? Então, se você perdeu um, aproveita esse presente de Deus aí que tem na tecnologia para nós, amém? Os irmãos acharam aí? Então vamos ler, irmãos. 1 Coríntios 10, a exemplo que o pastor Fábio fez na semana passada, eu vou fazer aqui também, a gente vai ler na NVI. Acho que é de noite tem menos, mas eu estou vendo alguns alunos nossos aí, então para facilitar o entendimento, alunos nossos aí de 7 anos, né, para cima, participa do culto normal. Aqui de noite eu acho que se tiver até uma criancinha menor ainda participa. Para facilitar o entendimento, a única possível perda aí é algum versículo famoso, por exemplo, a gente tem um aqui que é tudo me é lícito, mas nem tudo convém, não é isso? Aí nessa versão aqui vai estar uma palavra um pouco diferente, mas não perde o sentido não, tá bem? Então vamos lá, irmãos, 1 Coríntios 10, fala assim, ó, porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape, para que o possam suportar. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós, que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem do sacrifício não participam do altar? Portanto, o que estou querendo eu dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele?
Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isso é, da consciência do outro e não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para os judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Amém? Vamos orar, irmãos. Pai, nós colocamos diante do Senhor, Deus, pedindo a graça do Senhor nessa noite aqui. A graça do Senhor manifesta, Deus, na palavra do Senhor sendo exposta e encontrando lugar na nossa mente, no nosso coração, o Teu Espírito Santo agindo, nos trazendo entendimento, Pai. Em nome de Jesus, e que esse entendimento venha gerar em nós uma vida prática que glorifica o Senhor, Deus. Cada palavra aqui, cada trecho da sua palavra, cada aplicação, seja conduzida aqui pelo Teu Santo Espírito, de forma, Deus, a nos aperfeiçoar, nos colocar parecidos com o Senhor, formar o caráter de Cristo em nós, Deus, a fim de que o Senhor seja glorificado, Pai. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos começar aqui entendendo um pouco do pano de fundo de Corinto. Já foi falado várias vezes, mas é bom a gente relembrar porque alguns desses itens que a gente vai falar aqui são de crucial importância para a gente ter o entendimento do texto, amém? Então, a cidade de Corinto é uma cidade estratégica, bem posicionada, com um mercado desenvolvido e, portanto, com um fluxo de pessoas considerável. E, junto disso, a cidade de Corinto é uma cidade que tinha uma quantidade de templos muito considerável. Então, tinha Deus para tudo quanto é tipo lá na cidade de Corinto. E cada Deus com seus templos. E a cidade de Corinto, esses templos, diversos deuses eram adorados, e com isso era uma questão comum na cidade de Corinto, as pessoas terem essas religiões politeístas, adorar diversos deuses diferentes. E como é que era a dinâmica da adoração nesses templos? A dinâmica, em vários desses templos, haviam sacrifícios de animais, e aquela carne era consumida, e o excedente dessa carne, ela era vendida no mercado. Um boi, ele alimenta muita gente, então às vezes você fazia o sacrifício, alimentava ali o sacerdote, as pessoas que estavam naquele tempo, o excedente dessa carne era vendido no mercado. E uma característica forte que tem também na cidade de Corinto, e que está relacionado com as religiões de lá também, era a questão da imoralidade. Diversas religiões tinham a imoralidade, inclusive, como ritos de adoração aos falsos deuses. Para os irmãos terem ideia, um templo famoso que tinha na cidade de Corinto era o templo de Afrodite. Um templo que as pessoas iam, era um grande templo, e que neste templo havia aproximadamente 1000 prostitutas cultuais à disposição dos fiéis daquela deusa para praticar a imoralidade como forma de adoração a Deus. Então, era uma prática comum, tanto a questão de sacrifícios como a prática de imoralidade, e os irmãos acho que estão entendendo bem o que eu estou falando, nos templos para adoração. Ok? Entendido, irmãos? E aí, a gente está aqui, um negócio interessante, Corinto ficou tão famosa pela questão da imoralidade sexual, que a gente pega escritores antigos, historiadores antigos, eles contam algumas coisas interessantes. Por exemplo, tem uma palavra grega, korintiazomai,
que é a palavra agir como coríntios, como as pessoas de Coríntios. E essa palavra, depois de alguns anos, ela simplesmente tomou o sentido de fornicar. Por exemplo, uma pessoa, vou transliterar aqui para a nossa língua, para os irmãos entenderem. Quando se falava corintianizar, significava fornicar. Para os irmãos terem ideia, é como hoje foi usado aqui o termo sodomia, né? Que estava relacionado com Sodoma. A gente sabe o que significa sodomia, por conta da prática que havia em Sodoma, e aqui é a mesma coisa. Então, Corinto era uma cidade muito conhecida em função daquilo que se praticava lá. Isso era muito forte. A gente vai ver mais no detalhe aqui. Então, quem está acompanhando aí desde o início, a gente está finalizando hoje a quarta parte da carta de Coríntios. Então, teve a primeira parte lá falando das divisões, teve a segunda parte quando Paulo traz alguns problemas morais que o pessoal da casa de Cloé passou para ele. Então, tanto a questão de um irmão entrando contra o outro no julgamento civil popular, como a questão bárbara que aconteceu, né, de um jovem estar se deitando com a mulher de seu pai e a igreja não está fazendo nada em relação a isso. E depois teve, o pastor Glaico trouxe 3 semanas atrás, a questão do casamento. E aí, a gente está na quarta parte, que é, pode ou não pode comer a carne sacrificada? Os irmãos acham que pode ou que não pode? A gente teve, 2 semanas atrás, com a pastora Marilene, ela trouxe os princípios, tá? Então, capítulo 8 traz o princípio claro. Se aquilo for escandalizar o seu irmão, você não vai fazer. Independente se você tem um entendimento ou não, se aquilo for escândalo para o seu irmão, você não vai fazer. Esse é um princípio forte. Semana passada o pastor Fabrício trouxe, no capítulo 9, Paulo mostrando, eu sou apóstolo, eu tenho direito, eu posso, mas eu abro mão desse direito em função de não atrapalhar a propagação do evangelho, não ser escândalo para o evangelho. E hoje a gente vai ver uns exemplos no povo de Israel, que se assemelham com exemplos para a igreja de Corinto, e depois Paulo vai trazer as respostas que esse pessoal estava querendo. Se pode ou não fazer isso ou aquilo. Amém? Então vamos começar aqui, irmãos. A gente vai dividir em 2 partes. A primeira parte, a experiência religiosa deve ser balanceada com vigilância, tá? Que culmina lá naquele verso 12. Assim, aquele que julga estar de pé, cuida para que não caia. E a segunda parte, a liberdade cristã, ela tem que estar debaixo do amor ao próximo. A gente nunca pode ter uma liberdade que sobrepõe o amor ao próximo. Amém? Isso culmina no finalzinho do versículo, porque eu não estou procurando meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Então vamos lá, irmãos. Vamos começar aqui. Na primeira parte aí, o apóstolo Paulo mostra alguns privilégios que o povo de Deus teve no Antigo Testamento, vai mostrar os exemplos disso. Então vamos ler? Porque não quero, irmãos, verso 1, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Irmãos, pensa no povo de Israel. Tem algum povo que viu mais o mover físico, tátil de Deus? Sim ou não? Você conhece algum povo que viu o mar abrindo e passar 600 mil homens, aproximadamente 2 a 3 milhões de pessoas? Não. Esse povo, na hora que estava lá o sol queimando a nuvem, fazendo sombra. Esse povo, na hora que estava lá fazendo frio, a labareda acompanhando. A hora que dava fome, o pão caía do céu. Esse povo, eles estiveram sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Então, privilégio enorme do povo de Israel. Eles foram um povo escolhido de Deus. Amém? Então, olha só, em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Então, o batismo é uma palavra que está relacionada com a iniciação. Então, a gente fala com batismo com o Espírito Santo, é quando o Espírito Santo inicia. Batismo é a nossa iniciação no corpo de Cristo. Então, o povo de Israel foi batizado na nuvem e no mar. Então, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, eles foram batizados e ali começaram a caminhar como um povo, não mais misturado no meio do Egito, mas um povo ali sob a responsabilidade de Moisés, delegada por Deus. E aqui tem um ponto interessante,
que na hora que você faz o cruzamento dessa informação com que esse significado tem para o povo de Corinto e para nós aqui, igreja, hoje, é algo muito poderoso. Então, esse povo foi batizado na nuvem no mar. E nós fomos batizados no nome do Senhor. E eles começaram sob a responsabilidade, a autoridade de Moisés. E nós, batizados no nome de Jesus Cristo, estamos caminhando agora como igreja sob o poder e autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é maior? O privilégio nosso é maior do que ter passado no Mar Vermelho. O nosso privilégio é maior do que ter andado sobre a nuvem. Porque o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, se fez carne e morreu por nós. Amém? E aí, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e aí Paulo afirma de forma categórica, e essa rocha era Cristo. Eles comeram daquele pão que dava vida, matava a fome deles. Eles beberam. E aí, fazendo a referência aqui, na semana que vem vai ser mais detalhadamente exposto, a ceia do Senhor. Enquanto eles tinham um pão que matava a fome, nós temos o pão que nos deu a vida eterna. Nós temos o pão e o cálice que nos deram a vida eterna, que é o memorial de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Só que esse é um problema aqui, ó. Esses privilégios o povo de Israel tinha, e a gente está vendo aqui que o povo de Corinto tinha, e a gente tem como igreja. Mas isso não é garantia de que tudo vai dar certo. Por quê? Vamos lá. Verso 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. E essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Todo o povo de Israel teve o privilégio de passar pelo mar. Teve o privilégio de andar sobre a nuvem. Todo o povo de Israel teve esses privilégios. Nós, como igreja, nós temos o privilégio de ceiar aqui, lembrar. Nós tivemos o privilégio de sermos batizados em nome de Jesus e começar a caminhar. Mas, irmãos, isso não é esses movimentos físicos e abertos aí que todos conseguem ver, né? A ceia é algo que a gente consegue ver, o batismo. Isso não é garantia de que a gente está agradando a Deus. E o exemplo que é dado aqui, um exemplo forte, é que todo o povo de Israel teve esses privilégios, todo ele. Mas do povo que saiu do Egito, apenas 2 entraram na terra prometida. E foi esse evento porque Deus afirmou que por conta da desobediência e da incredulidade, apenas 2 entraram. Esse evento é interessante, acho que os irmãos todos conhecem. Josué e Caleb vão em Canaã, junto com outros 10 espias, e aí, na hora que volta, esses outros 10 começam a reclamar e começam a não acreditar que Deus daria aquela terra. E por conta dessa incredulidade, Deus tirou todo o povo de Israel que saiu do Egito, não entrou na terra prometida. Só um parênteses aqui, irmãos, para fortalecer o entendimento dos irmãos, não caia naquela falácia antiga que a gente tinha na igreja, que antigamente era o tempo da lei, e hoje é o tempo da graça, no sentido de que a salvação antes era pela lei e agora é pela graça. Sempre foi pela graça. O povo de Israel que não entrou no Egito, eles não entraram, foi porque eles não creram. Eles não creram, foi a incredulidade deles na promessa de Deus que os tirou do Egito. Esse evento deixa bem claro. Amém, irmãos? Então vamos continuar aqui, ó. Aí ele começa, Paulo dá exemplos do que aconteceu no Antigo Testamento, falando para os irmãos de Corinto não fazer. Porque aquele povo teve aqueles privilégios e fizeram coisas que não agradaram a Deus. E aqui, se os irmãos linkarem com o que a gente falou do contexto, vão ter um entendimento ainda melhor para entender a questão da idolatria e moralidade. Olha o que ele fala. No 7. Não sejam idólatras como alguns deles fizeram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Esse evento é aquele evento do bezerro de ouro, os irmãos lembram? Quando Moisés sobe ao monte, então isso aqui é uma citação daquele texto. Então os irmãos começam a ficar, o povo de Israel começa a ficar impaciente, pede para Arão fazer
um Deus para eles. Então, Paulo está falando, não façam como eles fizeram. O próximo aí, não pratiquemos imoralidade, como algum deles fizeram. E em só um dia morreram 23.000. Então, esse é um evento, está lá em Números 25, quando os israelitas começaram a cobiçar e chegaram a praticar imoralidade com as mulheres moabitas. Então, de igual forma, Paulo fala, não façam isso. 1 Coríntios 9, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Então, irmãos, esse também, os irmãos lembram também desse evento, está lá em Números 21, não pôr o Senhor à prova. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco, quando falar da tentação. Números 21. O próximo aí, e não se queixem, na Bíblia dos irmãos aí, se não for NVI, deve estar em não murmurem, como alguns deles murmuraram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Esse aí é interessante que se você procurar qual que é a referência disso no Antigo Testamento, existem várias. Existem várias. Então o povo de Israel, pela murmuração, Deus castigou por diversas vezes. Amém? E aí, um trecho importante aqui para a gente entender nesse verso 11. E essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Um primeiro ponto muito importante aí, irmãos, eu tive, uma vez a gente liderando os jovens lá, tinha um jovem que falou um negócio comigo, uma época, aí eu fui ver isso na Bíblia. Falou assim, não, para os apóstolos era muito fácil crer, porque ele estava lá e via tudo. Você acha que é mais fácil? Sim ou não? Não? Você acha que para o apóstolo era mais fácil? Para o povo de Israel que viu o mar abrindo, era mais fácil ele crer que Deus existia? Sim ou não? Hã? Sim? Olha que coisa curiosa, irmãos. Os momentos em que Deus mais moveu milagres fáceis de ver, foram momentos em que teve a igreja, o povo de Deus, menos fiel. Um exemplo de Moisés eu acabei de falar, todos aqueles milagres que a gente já citou aqui, somente 2 entraram na terra. Elias e Eliseu foi um outro momento que ressuscitou, mandou fogo do céu e fez muita coisa, e o povo infiel. E um exemplo espetacular também é a questão do ministério de Jesus. Jesus ficou 3 anos aqui pregando, fazendo milagres que se a gente fosse falar aqui, a gente ficaria até amanhã falando de milagre por milagre, durante 3 anos. E quando a gente vai ver, a quantidade de pessoas muito pequena. Irmãos, olha só, quando Jesus, depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu para quantas pessoas aproximadamente? 500 pessoas. A gente vai ver isso no capítulo 15 de Coríntios. 500 pessoas. Lá no Pentecostes, 50 dias depois, tinha 70 reunidos em oração. De 500 pessoas que viram Jesus ressurreto. E Pentecostes era uma festa que todo judeu estava. Estimava-se milhões e milhões de pessoas em Israel na festa de Pentecostes. Amém? Então, o que eu estou falando? A fé pautada em milagres, historicamente, não é garantia de uma fé firme em Deus. E quando a gente vê a história da igreja, esses 70, a partir de uma pregação vieram 3.000, mais alguns capítulos depois, outra pregação vieram mais 5.000. 300 anos depois, a gente tinha milhões de cristãos no Império Romano, em período de perseguição. Não foi em período de céu abrindo, foi em período de perseguição, mas Deus firmando a fé. Então, o primeiro ponto aí, não espere ver o céu abrindo para crer em Deus. Olhe para o que Ele fez, olhe para Jesus Cristo, firme sua fé nisso. Isso aí vai te dar uma fé que é inabalável. Amém? Um outro ponto aí, nesse verso 11, irmãos, os irmãos viram que aí do 1 até o 10, e acabando no 11, foram dados vários exemplos no Antigo Testamento. Amém? Então, esses exemplos, eles são para quê? Aí o verso 11 fala, ó, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós. Nós quem?
no contexto ali os coríntios, mas não somente os coríntios, mas toda a igreja de Cristo, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, algumas coisas que a gente precisa destacar aqui. A primeira, a questão da importância do Antigo Testamento. Há uma importância enorme da gente dominar os ensinos de Deus no Antigo Testamento. Por quê? Porque eles servem de advertências para nós, aconteceram como exemplos e foram escritos como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, é muito importante a gente pegar essas histórias do Antigo Testamento, tudo que aconteceu no Antigo Testamento, e olhar que essas coisas servem de advertências para nós. Amém? Só que tem um outro extremo. O Antigo Testamento, ele precisa ser lido, interpretado, sob a ótica de quem já conheceu Jesus. Eu dei um exemplo hoje aqui de manhã que é legal. O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para os judeus, e tem 57 vezes o termo: para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, aconteceu isso, isso e isso. Quem lembra disso aí lá? Não sei se os irmãos já tiveram a curiosidade de pegar e ir lá no Antigo Testamento e ver aquilo que estava escrito. Se você fizer isso, meu irmão, você vai ver que muitos desses textos que estavam lá, você fala assim, não é possível que isso estava falando isso. Se não tivesse o Novo Testamento afirmando que aquilo era o cumprimento daquela profecia, você não ia conseguir fechar. Sabia que existem cerca de 320 profecias no Antigo Testamento acerca de Jesus? 320 vezes é falado sobre Jesus. Muitas delas muito claras, falando onde Jesus vai nascer, falando lá em Miqueias 5:2, falando que ele vai vir de uma virgem, falando do sofrimento completo dele lá em Isaías. Muito claro, mas muitas delas não são tão claras não. Talvez a metade, mas no Novo Testamento afirma que aquilo estava falando de Jesus. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos? É de crucial importância que o Antigo Testamento seja lido sob a ótica de quem já conhece Jesus. Seja lido sob a ótica de Mateus, seja lido de forma poderosa sobre a ótica de Hebreus, que mostra toda a lei cerimonial sendo cumprida em Jesus. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso é um perigo. Muitas igrejas trazem até rituais do Antigo Testamento como forma espiritual de adoração a Deus. Isso não deve ser feito. Amém? Mais para frente a gente vai ver algumas aplicações que corroboram com isso. Amém, irmãos? Outro ponto importante, olha só a responsabilidade de nós cristãos, quem estava em Corinto, e nós igrejas. Nós, igreja de Deus. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Tudo que foi escrito lá atrás foi escrito como exemplo e como advertência para nós como igreja. Nós vivemos o termo aí, fim dos tempos, é um termo grego chamado eschatos. É um termo que quase a maioria das vezes, se não todas, que ele é citado, ele não está citando algo que vai acontecer no fim dos tempos. Ele está citando aquele tempo presente que estava sendo escrito. Então, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, tudo aquilo que foi profetizado lá atrás vai acontecer. Independente da sua linha escatológica, tá, irmãos? Alguns subdividem mais esse final, outros menos, não tem problema. Mas o fato é, tudo que aconteceu lá atrás, até a manifestação de Cristo, foi para essa era que a gente vive, a era da igreja, e todas essas coisas vão se cumprir aqui, com a igreja. Amém? Então é uma responsabilidade muito grande para nós. Amém, irmãos? 12, vamos lá. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Irmãos, só retomando algo que a pastora Marilene já trouxe, o pastor Fabrício também. Esse contexto aqui, a gente está num bloco, capítulo 8, 9, 10, que eles estão com uma dúvida. Paulo está respondendo essa dúvida. Pode ou não pode comer a carne? Não é isso? Então, lá no capítulo 8, vieram os princípios. No 9, veio primeiro uma parte ali de
Paulo dando o próprio exemplo, aplicando esses princípios. Aqui a gente está vendo o exemplo do povo de Israel. Daqui a pouco ele vai responder as perguntas que a gente vai entender aqui. Mas aí, o que era esse contexto? Havia na igreja alguns que entendiam que podia se comer carne sacrificada. E havia alguns que se escandalizavam com isso. Os que que tinham esse entendimento que não tinha problema de comer carne sacrificada, Paulo chama de forte. Não tão claro aqui em Coríntios, mas lá em Romanos ele usa esse termo. E usa o termo de fracos para aqueles, muito provavelmente para aqueles que entendiam que tinham problema de comer a carne sacrificada, e muito provavelmente esses irmãos eram novos na fé e tinham essa dificuldade. Aí vamos tentar entender o contexto de Corinto para entender essa dificuldade. Os irmãos, antes, não cristãos, eles participavam daqueles cultos que a gente falou. Aqueles cultos em que as carnes eram ingeridas como ritual de adoração. E não somente isso, eram praticadas aquelas imoralidades como ritual de adoração. Então, esses irmãos fracos tinham dificuldade ao ver as pessoas comendo aquela carne. Por quê? Porque era aquilo que ele fazia e que fazia ele praticar as coisas mais terríveis contra Deus. Então, ele comia aquela carne e aquilo vinha para ele como: agora é hora de adorar a Deus comendo essa carne, então idolatria, e é hora de praticar a imoralidade, que era o culto que ele prestava àquelas divindades. Então Paulo separa esses dois grupos. Tem os fortes, que já tinham esse entendimento, mas que estavam com alguns problemas. Os problemas desses fortes é que eu já tenho esse entendimento, então eu vou comer, não estou nem aí para quem pensa diferente. E os fracos que estavam com dificuldade nisso, provavelmente por serem iniciantes na fé ainda. Pelo menos nesse contexto aqui, pode ser que seja assim. Então, ele coloca aí: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Então, o forte, olha qual que era a cabeça do forte. A cabeça do forte é: eu já entendi que não tem problema comer. Não importa se antes, quando eu comia, eu praticava aquelas coisas todas. Hoje eu entendo que não pode comer e eu sei que eu não vou praticar aquelas coisas. Então o que Paulo fala? Olha, se você julga estar de pé, cuide para que não caia. Então, se você fica comendo essas coisas aí e você está achando que não vai cair, cuidado. Meu irmão, ninguém está de pé o suficiente que não possa cair. Nós aqui, nessa caminhada nossa aqui, se a gente não cuidar, a gente cai. Quando a gente trabalhava com os jovens, a gente falava um negócio assim, quase toda semana. Como que se dá a queda de um cristão? Um cristão não sai de uma noite, de um dia, com uma vida de oração, uma vida piedosa, fervorosa, para no dia seguinte estar no meio de um pecado horroroso. Não acontece assim. Sabe como que acontece? Os irmãos, vou expor, os irmãos concordem ou não. Acontece da seguinte forma: você está lá, firme na fé, está lá, fervorosamente buscando ao Senhor, participando, buscando a Deus, e aí você começa a falhar em algumas áreas. Você começa a falhar na sua busca ao Senhor, no seu individual, você começa a falhar na sua leitura diária da palavra, você começa a falhar na sua meditação na palavra. Aí depois você começa a andar mais, você começa a flertar com algumas coisas que te tentam, você coloca em posição de tentação, até chegar lá no final e você de fato cair. Os irmãos concordam que acontece dessa forma? Sim ou não? Amém. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Independente se você se julga forte, o conselho de Paulo aqui é: cuide para que não caia. Em qualquer assunto, aqui está falando do assunto de comida, a carne sacrificada, porque isso levava à idolatria e imoralidade, mas em qualquer assunto da sua vida, se você acha que está bem, cuide para que não caia. Amém? A Bíblia, ela nos dá duas orientações fortes e repetidamente. Qual que deve ser a nossa posição com relação ao diabo? Nós devemos resistir. Mas qual que deve ser a nossa posição com relação à tentação?
Nós devemos fugir. Então, o que esses irmãos estavam fazendo? Eu tenho entendimento, não precisa de carne, não tem problema carne sacrificada. Ídolo é alguma coisa? Nada, ídolo não é nada. Isso foi falado no 8, repetido aqui. Ídolo não é nada, eu tenho esse entendimento. Então ele se colocava em situações que outrora o fez pecar. Outra aplicação, irmãos, sempre que a gente está iniciando a caminhada, pelo menos comigo foi assim, a gente tem que evitar as situações que nos colocam em tentação. A gente precisa, você sabe que você caia, você olha para a sua vida para trás, sabia que você caía naquele pecado, você vai ficar flertando ali? Não, você vai fugir dali. Amém? Amém. Nós não devemos tentar a Deus. Olha só, aqui fala um negócio poderoso. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Isso aqui é uma segurança que nos dá tremenda, irmãos. Olha só. Deus está falando, pelo apóstolo Paulo, está nos falando que ele não manda tentação que a gente não pode suportar. Então, não cabe para a gente nunca falar assim, ó, não, eu caí, porque a tentação foi muito forte e eu não consegui isso, eu não conseguiria suportar. Sempre que você cair, a culpa é inteiramente sua. Por quê? Porque Deus afirmou que não viria tentação que a gente não conseguisse suportar. Ele nos dá o Espírito Santo para nos capacitar a suportar a tentação. Então não abre precedente para a gente virar e falar que a tentação foi mais forte, a gente não teria nunca condições de suportar. Pelo contrário, se você tem o Espírito Santo, se você caiu foi porque você deliberadamente negou a ação do Espírito Santo ali e escolheu pecar. Amém? Então, não sobrevém sobre nós tentação maior do que a gente pode suportar. O que nos tenta? A nossa própria cobiça, igual fala lá em Tiago, não é? O que mais que nos tenta? Os prazeres desse mundo. E o que mais que nos tenta? O diabo. O diabo tem suas armadilhas, ele nos tenta. Mas aqui, por que esse verso é tão poderoso? Porque Deus, o apóstolo Paulo só pode afirmar isso se Deus tiver tudo sob controle. Porque de fato pode ser que exista alguma tentação, mas Deus não deixa vir sobre nós tentação que a gente não consegue suportar. Então nem o próprio diabo consegue mandar sobre a vida do Henrique uma tentação que o Henrique não consegue suportar. Por quê? Porque o diabo está sob controle de Deus. Deus tem o poder sobre todas as coisas, inclusive sobre o diabo. Lutero falava que o diabo é o diabo de Deus, na hora que ele interpretando um assunto similar a esse. Então, irmãos, olha que coisa poderosa. Não sobreveio sobre nós tentação que a gente não possa suportar. Então, o primeiro ponto, olhar isso como uma segurança tremenda, que Deus nos capacita a vencer o pecado. O Espírito Santo nos capacita a vencer o pecado. Amém? E também como uma exortação. Não cabe em você falar que a tentação é maior do que você poderia suportar. Se você caiu, é culpa totalmente sua. Peça pecado a Deus, se arrependa e se levante novamente, no poder do Espírito. Amém? Amém. Amém. Um outro ponto que a gente precisa falar é que quando a gente analisa ali tanto Moisés, a época de Jesus, analisa a Bíblia em alguns dos versos aí famosos, a gente vê que dentro do povo, que é dito povo de Deus, dentro do povo de Israel, dentro da igreja de Corinto, dentro de nós como igreja física, há algo que é comum, que é o quê? Todos têm diversos privilégios. Nós aqui, independente se a pessoa converteu de fato ou não, é um privilégio enorme a gente estar aqui sentado e ouvindo a palavra de Deus. É ou não é? Amém? Todos nós temos diversos privilégios. Mas o que a Bíblia mostra e que a história mostra, que de uma forma geral, a maioria não é salva. A maioria não entrou na terra prometida. A maioria na época de Elias e Eliseu não agradou o Senhor. A maioria na época de Jesus desprezou o Mestre, o Senhor dos Senhores, o Deus encarnado.
Isso serve, irmãos, de um ponto de atenção muito forte para nós. Não no intuito de a gente olhar para o irmão e falar assim, nossa, se aqui for 10% salvo, quem que vão ser? Eu sou salvo, quem que vão ser os 9 perdidos? Não é isso. É para quê? É para a gente julgar nós mesmos. Ter esses privilégios, ceiar, ser batizado, ter a palavra ministrada a nós semanalmente, não é garantia de que nós estamos de fato no Senhor. Amém? Estar na igreja física não é necessariamente estar na igreja espiritual, a igreja imaculada, a igreja que vai morar com Deus eternamente. Então cada um julga a si mesmo, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos para o 12. O 12 a gente já foi, vamos para frente. A gente vai para o 14 agora e a gente vai para a segunda parte. Essa primeira parte, agora a gente falou, os privilégios cristãos, eles não são garantia de que a sua vida cristã está ok. Amém? E aí, agora a gente vai para a parte mais prática, talvez a parte que motivou esses 3 capítulos. Os irmãos mandaram perguntas para Paulo. Como que a gente sabe que mandaram perguntas? As perguntas que foram feitas, que foram 3. A primeira pergunta: pode comer carne lá no templo pagão? Sim ou não? Vamos ver. Pode comer carne comprada no mercado? Lembrando que muito provavelmente a maior parte das carnes, ou muita carne que se vendia no mercado, eram carnes sacrificadas. Os irmãos lembram a quantidade de templos que tinham naqueles lugares? Imagina a semana, que vai ter a semana dos sacrifícios. Imagina o que vai ter de carne no açougue na segunda-feira. É praticamente carne sacrificada. Né? Um boi alimenta centenas de pessoas. Então essas carnes sobravam e iam para o mercado. Pode comer dessas carnes? A gente vai ver o que está escrito aqui. E por último, você vai na casa de um irmão, de um amigo. E esse amigo, você sabe que esse amigo, ele pode ter sacrificado carne, pode ser carne proveniente de sacrifício. Eu posso comer? Sim ou não? Vai responder aqui. Essas perguntas, elas não estão claras assim na carta aos Coríntios. Mas, a gente vê nas respostas, a gente infere as perguntas. É como se, por exemplo, eu estou vendo alguém falando no telefone. Eu vou querer, por exemplo, ô mãe, eu vou querer frango assado com batata, arroz e feijão. Qual que foi a pergunta da mãe? O que você vai querer para comer? Então, pela resposta, a gente sabe qual que é a pergunta. Eu vou chegar aí às 19 horas. Qual que foi a pergunta? Que hora que você vai chegar? Então, como a gente tem as respostas, a gente infere as perguntas. E Paulo faz um negócio interessante aqui, que cabe uma aplicação bem interessante para nós. Pensa essas perguntas. A gente falou que esse bloco começou lá no capítulo 8, a gente já está no meio do 10, e ele não respondeu as perguntas. O que ele deu? Primeiro ele deu o princípio. Beleza, ídolo não é nada. Mas se isso atrapalhar o irmão, vou falar numa linguagem bem simples aqui, você não vai fazer. Beleza? Então ele deu esse princípio, depois Paulo dá um exemplo, depois os outros exemplos, a gente já passou por isso daqui. E somente agora ele vai responder. Vou dar o mesmo exemplo que eu dei da minha esposa hoje de manhã. 10 anos atrás, tá? Ela estava lá estudando para o vestibular, e aí ela chegava para mim, aqui, olha essa pergunta aqui, qual que é a resposta aqui? Aí eu começava a explicar para ela, olha, para entender essa resposta, você precisa entender isso, e ela ficava na impaciência, não, eu quero a resposta, não quero os princípios, eu quero a resposta. Não, mas os princípios é esse, por causa disso, tal, até chegar na resposta. Exatamente isso que o Paulo está fazendo aqui. E por que isso é importante e cabe uma aplicação para a gente? Porque eu pelo menos não tenho essa dificuldade, imagino que a maior parte dos irmãos aqui também não, de ficar sabendo se pode comer carne sacrificada a ídolo ou não. Mas os irmãos lembram do contexto da igreja de Corinto? Se você vai no mercado, a carne que está lá é sacrificada a ídolo. Se você vai na casa do seu irmão que não é crente, provavelmente a carne que está lá é sacrificada a ídolo. Eu posso comer ou não? Era uma dificuldade que tinha.
Mas por que ele passa pelos princípios e gasta 2,5 capítulos com princípios e exemplos? Por quê? Porque a gente dominando os princípios e exemplos, a gente vai conseguir trazer esse ensinamento para as nossas situações e as dificuldades que a gente tem hoje. A gente vai tentar aplicar algumas delas no final. Amém? Então, Paulo gasta 2,5 capítulos com doutrina e gasta meio capítulo com prática, aplicando ali na prática. Então, irmãos, extremamente importante você dominar a parte da doutrina, buscar o entendimento, para isso te dar as respostas práticas da vida. Amém? Cada geração da igreja, ela passa por situações diferentes, passa por desafios diferentes. A Bíblia não dá respostas claras e diretas para muitos assuntos da nossa vida, mas ela dá princípios que ela é suficiente para todos os assuntos da nossa vida. Amém? Amém, irmãos. Então vamos lá. Qual que é a primeira pergunta? Aí a gente vai ler a resposta para a gente tentar responder. Amém? A primeira pergunta é: pode comer carne no tempo pagão? Sim ou não? Vamos ler? Então vamos ler, irmãos. Lá no 14. Vamos lá. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Eu estou falando a pessoas sensatas. Olha ele falando dos fortes aí. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Quero dizer que os pagãos sacrificam, que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Então, a primeira pergunta: podemos comer carne nos tempos pagãos? Sim ou não? Pelo que foi lido aqui. Não. A resposta é não. Por quê? Aí ele explica aqui, a gente vai tentar explicar. Por que não pode? Ele faz uma comparação aí, até com a ceia do Senhor. Faz uma comparação com o povo de Israel. Faz uma comparação com os sacrifícios, né, do povo de Israel. E essa comparação vai nos ajudar a entender. Quando alguém vem e ceia, come do pão e bebe do cálice, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo um ritual de adoração ao Senhor, com todo um significado de recordação daquilo que foi feito, e não somente isso, uma convicção de que Jesus vai voltar, né? A gente tem que fazer isso até que Ele venha novamente. Então, isso é um ritual de adoração ao Senhor. E ele faz essa comparação. Quem está fazendo isso lá, comendo carne lá, está fazendo um ritual de adoração àqueles ídolos. Então, o comer a carne sacrificada, mesmo sabendo que o ídolo é nada, você está participando de um ritual de adoração àqueles ídolos. Ok? Então, você não vai lá e vai participar desse ritual de adoração. Amém? O exemplo que é dado ao povo de Israel, olha, vamos pegar no texto, fica mais fácil, no 18. Considerem o povo de Israel, os que comem do sacrifício não participam do altar? Ou seja, o comer da carne sacrificada era uma das formas que fazia parte ali do ritual de adoração a Deus, para o povo de Israel, e de igual forma para aqueles tempos pagãos. Então, a resposta é clara aí, não. Você não pode ir num templo pagão e comer. E qual que era o argumento dos entendidos? Mas olha só, vou passar rápido. Mas olha só, qual que era o argumento dos entendidos? Os ídolos não são nada. Eu vou lá e vou comer. Eu tenho a segurança que eu não vou cair, nem na idolatria, nem na moralidade, que eu já entendi que isso é pecado. E os ídolos não são nada, eu vou lá comer.
Aí Paulo introduz um tema que ele não tinha falado antes. Não tinha falado no 8, e até parece ser uma discordância com o 8, mas não é, um complemento. Porque no 8 dava a entender que você poderia comer. Mas aí ele fala, nesse caso aqui você não vai comer não. Por quê? Porque é um ritual de adoração aos ídolos, isso é um sacrifício, então a gente não vai participar disso. Mas por que se o ídolo não é nada? Aí ele fala, porque o ídolo não é nada, mas aquilo que é oferecido aos ídolos, na realidade não está sendo oferecido aos ídolos, está sendo oferecido a demônios. E não tem como você ter pacto com o sangue de Jesus e ter pacto com os demônios. Não tem como você participar da ceia e participar da ceia dos demônios. Amém? Está entendido isso? Amém. Um ponto aí que a gente deve olhar, irmãos, é o seguinte. Olha só, a gente não pode participar dos rituais. Mas a gente pode, por algum motivo, ir nesses locais? Sim ou não? Então vamos lá, vamos fazer algumas perguntas aqui. O irmão pode, por algum motivo específico, ir algum dia em uma igreja católica? Sim ou não? Sim? O irmão pode, por algum motivo, ir a uma igreja adventista do sétimo dia? Por algum motivo. Ou evangelizar alguém. O irmão pode ir a um casamento numa igreja católica? De um amigo seu? O irmão pode ir num centro espírita? Por algum motivo? O irmão pode ir num terreiro de candomblé? Por algum motivo? Está ficando difícil? De manhã o pessoal teve muita dificuldade de falar assim para essas duas últimas. Irmãos, olha o princípio aqui bem claro aqui na resposta de Paulo. É o seguinte, por algum motivo, se você ir, não tem problema não. Você pode ir num casamento, se a sua motivação ali for alguma específica. O irmão, olha um exemplo, por exemplo, que você poderia ir num centro espírita. Você está tentando trazer a pessoa para a igreja, mas o fato de você nunca atender um convite dela, ela nunca atende um convite seu. Não tem isso? Então, às vezes, você ir para atender um convite de alguém que você está querendo evangelizar, você abre um precedente para ela vir. Se você estiver firme na fé, não tem problema nenhum. Amém, irmãos? Outro exemplo, às vezes você está estudando uma forma de evangelizar e quer fazer um trabalho de campo, né, pastor? Às vezes é possível de acontecer. Se for por algum motivo específico, esse motivo for para edificação do corpo de Cristo, para a glorificação do nome de Jesus, não tem problema nenhum. O que não pode é você ir lá e fazer o rito que eles estão fazendo de adoração àquela divindade. Amém? O que não pode é você ir na missa e entrar na fila de comer a hóstia. Não comer não pode comer não, que lá é transubstanciação. Então lá é só engolir. Isso não pode. É você ir no centro espírita e ficar lá fazendo aqueles rituais que eles fazem lá. Tá bom? Amém? Está entendido, irmãos? A resposta de Paulo está clara nesse sentido. Amém? Então, me respondam aí. Pode comer carne lá no templo pagão? Não. Por quê? Porque o comer carne lá é um ritual de adoração àquelas divindades. Amém? Vamos para a segunda pergunta? A segunda pergunta é... Segunda pergunta. Pode comprar carne sacrificada no mercado? Vamos lá. Pode comprar uma carne no mercado, sendo ela sacrificada? Então vamos ver o que ele responde. No 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Como de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então me respondam aí, irmãos, pode comprar carne no mercado? E se essa carne for sacrificada, pode comprar? Sim ou não? Não? Então vamos lá. Tem uma condição aí. Então vamos lá. Comam de tudo ou quase tudo que se vende no mercado? Tudo. Então, o que está no mercado você pode comprar, levar para sua casa e comer. E qual que era o contexto da igreja de Corinto? Mercado pode ser que a totalidade das carnes em algum momento era tudo sacrificado. Ok?
pode comprar e comer? Sim ou não? Sim. Mas tem uma condição. Qual que é a condição? Sem fazer pergunta por causa da consciência. Então você não vai chegar lá no mercado e falar assim, ó, ô açougueiro, essa picanha aí foi consagrada? Sim. Ah, não, então eu não vou comer. Não é essa a dinâmica. Qual que é a dinâmica? Você vai chegar lá, vai comprar, vai levar para casa e comer. Mas por que você não vai perguntar? Aqui fala por causa da consciência. Você não vai perguntar, por quê? Porque o seu entendimento já está fixo de que, aí está escrito no verso 26, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então você já tem esse entendimento. Então você tendo esse entendimento, você não vai ficar lá perguntando. Por quê? Porque senão você pode começar até a achar que a carne sacrificada vai ser um problema. Se você está sendo movido por esse tipo de pergunta, é porque esse entendimento não está claro. Então lê o verso seguinte para o entendimento ficar claro. Pois do Senhor é a terra, ou seja, você come de tudo que tem no mercado, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Tá ok? Irmãos, se o irmão for na Bahia lá e quiser comer um acarajé, pode comer. Não precisa ficar perguntando à baiana lá se isso foi oferecido no terreiro, não. Porque pode ser provável até que tenha sido. Mas come, não vai te fazer mal, não. Amém? Porque tudo foi criado por Deus. Amém? Se você ficar perguntando lá, quer dizer que você está com medo. Quer dizer que sua fé está fraca. O seu entendimento está fraco. Você está no grupo dos fracos. A gente vai dividir melhor esses grupos depois para a gente entender. Vamos para a última pergunta, irmãos? Se um amigo descrente te convida, faz um churrascão lá na casa dele, e você sabe que um amigo, no linguajar de hoje, seria até um macumbeiro. Você vai comer a carne que ele vai te oferecer lá? Sim ou não? Vamos ler? 27. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, o que você faz? Come de tudo que lhe for apresentado, sem perguntar nada por causa da consciência. Mesmo princípio, beleza? Entendemos essa parte aí. 28. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma, tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. De quem é essa consciência? Ao 29. Isso é, da consciência do outro, e não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Depois eu termino de ler. Então, olha só, me responda aí. Se você vai na casa do seu amigo lá, ele é descrente, e ele tem lá todo tipo de carne, e no contexto de Corinto, a probabilidade era de 110% dessa carne ser consagrada. Você vai comer ou não? Você vai comer ou não? Vai comer, gente, vai comer. Fala sim. Sim. Vamos comer. Olha só, aí tem a condicional aqui. Isso aí, irmão. Tem a condicional aqui. Qual que é a única condicional? Você está lá, vai ter a carne, aí chega alguém perto de você e fala, essa carne é sacrificada. Aí você vai comer ou não? Por causa de quê? Da consciência. De quem? De quem falou. Por quê? Porque o quem falou é o fraco e está preso na questão da carne. Aí, irmãos, a gente precisa entender isso bem, porque senão vai ter gente que vai chegar e vai atrapalhar o churrasco de todo mundo, né? Vai chegar no churrasco na casa do irmão e vai falar, na hora que servir a picanha, essa é sacrificada, aí você não pode comer mais. Não é isso não. Vamos entender, esse entendimento vem desde o capítulo 8. Isso pode ser motivo de escândalo para quem está falando. Na realidade, se a pessoa está falando pelo entendimento de Paulo aqui, isso está sendo motivo de escândalo. Porque se a pessoa tem um entendimento, ela nem levanta esse assunto. Por quê? Porque todas as coisas são do Senhor. Come. Beleza? Mas se a pessoa está levantando, ela é fraca nesse entendimento. E aí, vamos entender bem, desde o capítulo 8, esse tema está sendo trazido. O que seria o fraco nesse entendimento? Seria o seguinte, essa pessoa era acostumada, na antiga vida dela, comer essa carne como ritual de adoração. E isso levava ela, até depois dessa comida, praticar a imoralidade. Quando a pastora Marilene leu, e a versão dela foi espetacular, lá na King James, em português atualizado, no verso 7 do capítulo 8, fala o que é esse escândalo. O escândalo é o quê? Algo que, como a mente da pessoa é fraca, leva ela ao pecado. Então,
Então, olha só, a pessoa é fraca. A pessoa alinha a carne sacrificada com o ritual de adoração à divindade, ou seja, a idolatria, e alinha a imoralidade. Então, se aquilo faz aquela pessoa, ao comer aquilo, pensa o seguinte, a pessoa vai comer aquilo e vai querer adorar uma divindade e vai querer praticar imoralidade. Então, você que tem o entendimento, você viu que aquilo é motivo de tropeço para a pessoa, o que você vai fazer? Não come. Os irmãos entenderam? O princípio é o mesmo, desde o capítulo 8. Se isso faz o seu irmão cair em pecado, ou seja, se isso escandaliza o irmão, você não deve praticar. Aí, só para a gente combater um pouco o evangeliquez, um pouco torto que a gente tem, o escandalizar não é assim, está errado. Escandalizar não é isso. Escandalizar é o quê? É aquilo que faz o irmão cair. Tá? Então, se tem um irmão fraco assim, nossa, não pode, não é isso que é escandalizar. É porque eu aprendi assim. Eu acho que muitos irmãos também. E a resposta para isso está no verso 7 do capítulo 8. Tá? Se os irmãos quiserem aprofundar aí. O escandalizar é aquilo que faz a pessoa pecar. E no contexto de Coríntios era claro. Se a pessoa comia, ela queria voltar para aquela vida dela. Amém? Irmãos, de uma forma geral, a carne sacrificada era a carne boa. Por quê? Quando você sacrifica um animal defeituoso ou um animal perfeito? Não é? Você sacrifica o mais valioso ou o menos valioso? Então a carne sacrificada era a carne boa. E há quem diga que era a carne barata. Por quê? Sacrificou aquele tanto, lá sobrou, precisa vender rápido para não estragar. Já está morto, já tem 2 dias, 3 dias, vende. Então era a carne boa e barata. Então os irmãos não estavam querendo abrir mão disso por conta de alguns que eram fracos ainda no entendimento. Amém, irmãos? Então, se alguém tiver essa fraqueza, a gente não vai comer. E olha só que legal. O texto fala assim, ó. Assim quer vocês comam, no 31, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Deus não é glorificado quando a gente faz o irmão pecar. Em hipótese alguma. O princípio que vem desde o capítulo 8 é o quê? A nossa liberdade cristã, ela está submissa ao amor ao próximo. A gente abre mão, Paulo prova isso no 9, no exemplo próprio, a gente abre mão em função do amor ao próximo. Se aquilo faz o irmão pecar, a gente abre mão. Amém, irmãos? Vamos para algumas aplicações. Para a gente finalizar. Primeiro ponto aí, a importância do Antigo Testamento. Os irmãos captaram isso? A gente ficou 11 versículos falando dos exemplos do Antigo Testamento, e que eles servem de exemplos e advertência para nós, como igreja, que estamos vivendo o fim dos tempos. A responsabilidade de conhecer o Antigo Testamento, mas isso vem junto com cuidado. Qual o cuidado? Isso precisa ser feito à ótica de Cristo. Jesus veio e cumpriu diversas leis. Ele não anulou, mas várias delas ele cumpriu. Leis cerimoniais. Qual dos irmãos aí andam sacrificando animal para poder ter perdão de pecado? Nenhum, porque o sacrifício completo, perfeito, foi dado por nós. Amém? Então, o Antigo Testamento precisa ser lido sobre a ótica do Novo Testamento. Amém? Outra coisa que a gente falou, a importância de doutrina e prática. Irmãos, entender os conceitos, muitas vezes, são muito mais importantes do que entender a resposta final. Porque, às vezes, a gente conversou aqui, a gente viu que, às vezes, não é uma dificuldade nossa. Às vezes, nossas dificuldades são outras completamente diferentes. Mas o princípio, a doutrina aqui é: a liberdade cristã está abaixo do amor ao próximo. Se em algum momento você precisar gozar de privação em função do amor ao próximo, isso é essa que é a orientação de Deus para nós, amém? Outra coisa, você se julga forte em algum assunto? O primeiro ponto que é falado, cuide para que não caia. O entendimento de que determinada coisa não é pecado não é motivação para você ficar zombando daquele que entende errado. Muito pelo contrário. Primeira coisa, isso já é cair, e a primeira coisa é, você como forte, não há em nenhum momento aqui Paulo instigando que os fracos permaneçam fracos. Muito pelo contrário, ele chama de fraco, e se você é chamado de fraco, você quer tomar uma ação para você virar forte, ou não é? Então,
Paulo discorda do fraco. Ele está errado. Mas ele discorda, e o texto foca aqui no forte, que está achando que está certo e está agindo de forma errada. Então, Paulo concorda com o forte no entendimento, mas ele discorda da forma que ele está agindo. Então, se você se julga forte, primeira coisa, cuide para que não caia. Segunda coisa, a responsabilidade sobre você é maior. A responsabilidade sobre você é trazer ao fraco o entendimento também. Trazer em amor. Não adianta tentar fazer um ensinamento sem amor. Porque aí você vai estar fazendo o que os fortes estavam fazendo. Zombando. Ok? Amém, irmãos? Amém. Outra coisa que a gente falou, geralmente muitos dos que estão no meio da igreja visível não são salvos. Julgue-se si mesmo. Julgue a si mesmo. Que a gente possa nos julgar. Será que o que a gente tem feito tem agradado a Deus? Não vai ser no agradar a Deus que a gente vai alcançar a salvação, de forma alguma. Mas é um perigo enorme você estar caminhando com passos firmes e convictos para a perdição e achando que tá no caminho correto. Julga a si mesmo, irmão. Amém? Amém. Se você é fraco em algum assunto, porque às vezes a gente pode ser forte num assunto e fraco no outro, e de uma forma geral, os que são mais novos na fé vão ser fracos em mais assuntos, não queira continuar fraco, não tem mérito nenhum nisso. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer. Primeira coisa é julgar as nossas convicções sempre com a palavra de Deus. É ali que tem a força. É ali que há a força. Amém? Então, se você tem uma convicção, em todas elas, julgue pela palavra de Deus. Um exercício bom, toda vez que você fala assim, não, eu acho isso. Meu irmão, para, e vai na Bíblia e vê o que a Bíblia acha daquilo. Inicialmente, pode ser que sua vida fique parada 23 horas por dia, né? Porque tudo que a gente ainda não tem convicção da Bíblia, a gente fala, eu acho. Mas cria esse hábito, porque esse hábito vai te tornar forte. Porque a força está no entendimento da palavra do Senhor. Amém? Nesse contexto aqui. Irmão, você tem liberdade. Tá? Eu vou citar alguns alimentos aqui, que no Antigo Testamento, na cultura, tradição, são proibidos na Bíblia. E que a gente não, hoje a gente tem liberdade para comer. Então, a carne de porco, quem gosta de uma carne de porco aí? Um bacon, torradinho assim? Nem, bom. Só no meio do sanduíche. Quem gosta de uma carne de porco? No Antigo Testamento era proibido. Se a gente lê o Antigo Testamento na ótica errada, a gente vai ter problema. Os irmãos sabiam que camarão, lagosta, o que é mais aí de fruto do mar que é gostoso? Polvo, lula, tudo isso não se podia comer. Inclusive, peixes sem escama, não se podia comer. Quem que gosta de uma peixada com surubinha aí? Peixe de couro, filé de cação. Eram peixes que eram proibidos. Então a gente tem essa liberdade. Um outro exemplo, os judeus até hoje guardam isso. Carne e leite. Carne e leite não pode ser misturado. Lá em Israel, a gente, pelo serviço, tem muito contato com o pessoal de Israel. Existem os restaurantes, existe uma cozinha onde se cozinha carne, uma cozinha onde se cozinha leite. Você não pode, você tem que ter um espaço de no mínimo 6 horas, se você comeu carne, para comer alguma coisa com leite. Sabe aquele hambúrguer com um queijinho em cima? Não pode. Se você não tem essa liberdade aqui, que a gente gosta dela, não pode. Mas o princípio é forte, ele precisa ser seguido. Se algum desses itens que eu falei, em algum momento, eu não consigo ver aqui na nossa cultura um momento, mas qualquer que seja o momento, se algum desses itens aqui for motivo de fazer o nosso irmão tropeçar, for motivo de fazer escândalo para o irmão, aí a gente deve abrir mão. Amém? Então, irmãos, tudo vem de Deus, tudo. Não precisa ter problema, não precisa ter receio aí de comer e passar mal, isso aí é superstição. Amém? Amém? Os irmãos lembram a quantidade de templos que tinha em Corinto, os irmãos lembram a quantidade de carne sacrificada. Então,
reseta aí esse evangelicalismo antigo aí que tem na sua mente, não tem problema, a menos se isso for motivo de escândalo para alguém. Amém? Para a gente finalizar, irmãos, Deus não deseja que nós, igreja, pare de comer carne. O desejo e a orientação de Deus é que a gente pare de andar na carne. É que a gente pare de cometer todos aqueles que estão lá no Gálatas 5,16, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Vamos pegar uns que são mais do nosso dia a dia? Ódio, divisão, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez. É isso aí que a Bíblia deixa claro que a gente deve deixar. Amém? Então o princípio está claro, irmãos. Vamos levantar para a gente orar. O princípio é: a nossa liberdade tem que estar abaixo do amor ao próximo. Amém? Pai, nós te louvamos, Senhor. Louvamos o Senhor porque o Senhor fala conosco ainda hoje. Que no nome de Jesus, Deus, nossas vidas sejam pautadas pela palavra de Deus, Pai. Aqueles que estiverem fortes, se julgarem fortes, que o Senhor nos ajude, Deus, a ter de forma bem forte em nós, Deus, o cuidado para não cair, a vigilância, Deus. Que não há ninguém de pé o suficiente que não possa cair, Pai. E aqueles que se julgam fracos em algum assunto, ou que são fracos em algum assunto, que o Senhor, no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, use os dons espirituais na edificação uns aos outros, Pai, para que tenhamos um crescimento saudável, Deus, no nome de Jesus. E que em nome de Jesus, nunca, Pai, cada um de nós nunca coloca a nossa liberdade cristã acima do amor ao próximo. Que o nosso objetivo final seja sempre, Deus, a edificação do corpo de Cristo, a salvação dos perdidos e a glorificação do nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Amém.